Boa tarde a todas e todos. Essa é a nossa primeira aula no regime do ensino remoto emergencial, instituído pela resolução número 25, de 27 de julho de 2020, agora, do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade. Essa resolução dispôs que todo o ensino ao longo do semestre letivo, que se inicia na quarta-feira em que eu estou gravando esse vídeo, dia 19 de agosto, para terminar no dia 2 de dezembro, que ele seja conduzido inteiramente, salvo casos excepcionais a serem considerados especificamente, e caso a caso, se dê inteiramente através dos chamados ambientes virtuais de aprendizagem. Inicialmente, a universidade queria, e constava isso da própria resolução que eu menciono, que o ambiente virtual de aprendizagem fosse forçosamente o detestável Moodle, ou não menos detestável Ruda, ou Roda. Até hoje não aprendi como se pronuncia isso, muito menos aprendi como se lida com isso. Mas, mais tarde, a universidade decidiu que a própria sala de aula virtual pode ser um ambiente virtual de aprendizagem. Isso pode servir como uma plataforma a partir da qual nós realizamos o nosso trabalho. O nosso trabalho vai consistir, como eu expliquei no e-mail que mandei para todos, através da sala de aula virtual, em aulas que serão, mais uma vez obedecendo a resolução do CEP, gravadas, e esses vídeos disponibilizados através do YouTube. A cada vídeo que eu produzi, correspondendo a uma aula de 60 minutos, aproximadamente, pouco mais ou pouco menos, mas a cada vídeo que eu produzi, eu vou mandar um e-mail avisando, ó, a nova aula está disponível no YouTube, link é esse aqui. Tá? Eu quero dizer para vocês também que esses meus primeiros vídeos vão ter forçosamente uma aparência bastante artesanal e primária, precária, se você comparar com a sofisticação que tem os vídeos, por exemplo, do Jonas Tecchio ou do Rogério Severo, que lidam há muito mais tempo com esse tipo de ferramenta. Eu já fui filmado muitas vezes, mas a experiência de filmar-me a mim mesmo é inteiramente nova. E o manejo do material de edição e montagem de vídeos que hoje está disponível é um aprendizado que eu recém estou começando a fazer. Então, eu só posso prometer a vocês que eu vou fazer o possível para que a qualidade gráfica, visual, acústica e, finalmente, didática, por força do emprego de todos os recursos relevantes desse semestre, vá progredindo. E que alguém já disse que nós todos devemos nos reinventar durante essa pandemia, todo mundo está vivendo na vida cotidiana, de uma maneira ou de outra, a necessidade de reinventar a maneira como vive consigo mesmo e com seus mais próximos, com familiares, com pessoas queridas em geral, e nós temos que reinventar o nosso ensino também. Eu sinto falta da presença de vocês na minha frente. Ficar olhando para uma tela em que eu enxergo a minha própria cara e ouvindo exclusivamente o som, que não é exatamente o mais musical que eu conheço, da minha própria voz, não é uma experiência nada empolgante, mas a coisa vai começar a se tornar interessante quando vocês, assistindo esses meus vídeos, começarem a dar feedback. Vocês vão me fazer perguntas, essas perguntas podem ser feitas por e-mail, e eu vou reunir perguntas e, periodicamente, nós vamos ter sessões de esclarecimento de dúvidas. E essas sessões aí vão ser o que, na terminologia da resolução do CEP, são chamadas atividades síncronas. Essas aulas são assíncronas, porque nós não precisamos estar sincronizados. Vocês não vão estar assistindo essas aulas ao mesmo tempo que eu as estou gerando. Vocês vão sempre assistir depois. Então, logo uma aula que foi gerada esteja disponibilizada no YouTube, que é a plataforma que entre as várias sugeridas pela universidade, que eu achei mais fácil e mais familiar para todo mundo. Mas, em troca, nós teremos algumas atividades síncronas, isso é, sincronizadas. Serão as provas, nós vamos fazer provas para todos os efeitos agora.
é totalmente irrelevante se alguém se matriculou na turma da tarde ou na turma da noite, porque vocês vão assistir esses vídeos quando, como e da maneira que bem entenderem. Eles ficam à disposição, vocês podem ver, rever, deixar para ver em outra ocasião, e assim por diante. Tá? Mas eu mantenho a prática herdada do ensino presencial de avaliar através de prova. Eu vou fazer 2 provas durante o semestre, uma bem no meio do nosso semestre letivo e outra perto do fim. E, por fim, reservei um dia para uma prova de recuperação para os que eventualmente não tenham atingido média suficiente para aprovação, isso é de 6 para cima, de 6 a 10. Né? Eu já verifiquei quais são as datas interessantes para isso, mas eu vou mandar por e-mail, que aí vocês podem olhar, pensar, marcar nas suas agendas. Nem tudo precisa ser feito de forma oral na nossa comunicação. Os e-mails vão funcionar bastante para isso. Bom, a outra coisa que eu queria então dizer de largada aqui é que a retomada das aulas nesse regime emergencial, que vai se estender até o fim do ano, e sabe-se lá o que será o primeiro semestre de 2021, ninguém faz a menor ideia ainda, depende de como vai avançar a situação de calamidade pública em que a gente se encontra. De qualquer maneira, a ideia é que a retomada do curso inclua uma reprise daquilo que chegou a ser visto nas aulas presenciais. Tanto tempo se passou, para todos os propósitos, é como se o curso começasse aqui. Tá? Como haverá menos tempo de aula do que o que seria, o que ocorreria, o que seria feito no ensino presencial, ao invés de aulas com a duração média de 2h30, das 1h30 da tarde até as 4, das 6h30 da tarde até as 9 horas, o que a gente tem agora em troca são aulas de até 60 minutos. Cada módulo desse vai ter 60 minutos e serão 2 por semana, totalizando 120 minutos por semana, 2 horas tão somente. Então, há muito menos tempo para fazer em 15 semanas, o que se faria em 18 semanas com muito mais tempo de aula. Então, o programa vai sofrer uma enxugada, eu vou ser muito mais sintético na exposição de certos pontos do que gostaria de ser, e aqui e ali, algum ponto que eu gostaria de expor e exporia, se estivéssemos em outras circunstâncias, eu vou simplesmente omitir do programa. A minha reprise deve começar pelo lembrete de que, bom, o nome dessa disciplina é História da Filosofia Contemporânea, e o que eu pretendo que seja distintivo desse meu curso, que seja reconhecido como algo que caracteriza um certo estilo de trabalho que eu quero impor à condução de uma disciplina como essa, é que a palavra história é levada extremamente a sério, por mim, em todo caso, no título dessa disciplina. Isso quer dizer, eu compreendo que isso aqui é uma contribuição a que vocês compreendam a história da filosofia num período determinado, que é o período contemporâneo, grosso modo, desde 1879, data da publicação do primeiro grande livro lógico-filosófico de Frege, a conceitografia, o Begriffsschrift, até 2020. Para falar como Camões no início dos Lusíadas, se há tanto me alcançar o engenho e a arte. Isso é, se der para fazer tanta coisa assim. Mas o essencial é a ideia de que, bom, isso aqui é um curso histórico, a história da filosofia pertence à história das ideias, e a história das ideias é uma disciplina histórica, não filosófica. Não quer dizer que não vou estar dando aula de filosofia. Eu vou estar dando uma espécie de aula de uma disciplina auxiliar à filosofia, que é a história, com vistas a que vocês compreendam, detendo-se mais do que o curso vai pedir que você se detenha, nesse ou naquele tópico, nesse ou naquele autor. Então,
Há algo nessas minhas aulas, muito embora elas funcionem no regime unilateral de um professor que fala e alunos que escutam e eventualmente suscitam perguntas, pedem esclarecimento de dúvidas e assim por diante, há algo de seminário no sentido etimológico da palavra. Seminário vem de semina, semente, e trata-se provavelmente de semear, lançar algumas sementes. Eu vou falar, por exemplo, isso é parte da agenda da aula de hoje, das contribuições de Frege, Moore e Russell à filosofia. Russell vai nos ocupar por um pouco mais de tempo, mas já vamos ver alguma coisa que nós já vimos lá no início do semestre e eu quero reprisar. Mas o importante é o seguinte: esse curso terá sido bem sucedido se der uma ideia geral de como se desenvolveu a filosofia nesse período que vem de 1789 até aqui, tá? Portanto, 130 anos, 131. E tudo isso forma a história como vai ser contada. Eu quero ressalvar, ainda uma vez, certas limitações na escolha de tópicos. A primeira é que essa será uma história, substancialmente, da filosofia analítica, da tradição analítica em filosofia, por 3 razões. Eu vou falar alguma coisa da filosofia da tradição continental fenomenológica, pelo menos sobre Heidegger eu quero dizer alguma coisa no andar da carruagem, mas a minha ênfase vai ser na história da tradição analítica por 3 razões. A primeira é que essa é uma história que eu conheço razoavelmente bem. Uma parte da minha produção intelectual, dos meus artigos e capítulos de livro publicados, é propriamente história da filosofia analítica. Nas minhas publicações eu me ocupei sempre dos primeiros anos da filosofia analítica, não do período mais recente, de autores que estão vivos e trabalhando aí, e sobre os quais a gente vai ter ocasião de falar. Então, a primeira coisa que me motiva a cingir-me à história da filosofia analítica é simplesmente a minha competência. Eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, daquilo de que eu estou preparado para falar. Um plano de curso herdado do professor Jonas Tecchio, que permaneceu responsável pelo plano de ensino dessa disciplina de 2013 até 2018, inclui uma dose maior de fenomenologia. Nesse plano de ensino, que eu nunca modifiquei, bom, primeiro porque eu não podia, porque não era eu o responsável, ele passou a ser um plano de ensino que eu podia modificar no ano de 2018. Fazia tanto tempo que eu dava aulas com um plano de ensino que, grosso modo, corresponde ao que eu quero fazer, divergindo apenas numa ênfase maior na tradição fenomenológica, porque era um curso que foi dado a 4 mãos pelo Jonas e pelo hoje aposentado professor Jaime Rebelo, que tem um grande conhecimento dessa tradição. Então havia um ponto aí sobre Brentano, eu não sei praticamente nada sobre Brentano, alguma coisinha. Sobre Husserl também, um autor que eu nunca estudei, quando tentei achei incrivelmente complicado. E depois tem Heidegger. Aí tem uma coisa muito estranha, que é o fato de que eu, quando leio Heidegger, eu tenho sempre o profundo sentimento de tê-lo compreendido. Mas eu não entendo nada de Husserl quando eu tento ler Husserl. E isso lança a seguinte suspeita: o que eu diria, voltando-me agora para os autores que me são mais familiares e com os quais eu quero familiarizar vocês, se alguém me dissesse que lê Wittgenstein, lê o Tratatus e compreende perfeitamente, ou as investigações filosóficas, mas não consegue entender nada de Frege, eu diria: se esse cara não consegue entender nada de Frege, ele não consegue entender nada de Wittgenstein. Ele está sob a ilusão de compreensão. Então, levem em conta que a minha apreensão e a minha compreensão de Heidegger, que de qualquer modo vai ocupar um papel bastante limitado no nosso itinerário, pode ser uma ilusão de compreensão.
Na prática, eu tenho evidências empíricas de que não é. Eu cheguei a ser membro do GT, Grupo de Trabalho Heidegger, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Em todo encontro da associação, eu falava alguma coisa, algum tema heideggeriano no grupo de estudos de Heidegger, e embora eu o fizesse da perspectiva de alguém que não é um especialista, que não lida habitualmente com Heidegger, etc., o que eu disse foi tolerado, seguidamente muito bem recebido, inclusive. Então, sorte que vai ver que eu tenho simplesmente uma bronca com o Husserl. Para alívio e felicidade de todos nós temos agora uma colega, mais recente aquisição do departamento, a professora Sheila Cristiane Tomé, que fez um doutorado justamente sobre Husserl e domina brilhantemente a tradição fenomenológica. Tá? Eu podia, 5 anos atrás, o Jonas fez um curso a 4 mãos com o Jaime, pensar em um dia desses dar esse curso a 4 mãos com a Sheila, de maneira que eu me encarrego da filosofia analítica e ela da fenomenologia. Mas o meu segundo motivo para escolher contar uma história da tradição analítica é o fato de que essa é uma tradição que atravessou com continuidade o século XX, que chega viva até nós hoje. Enquanto que a fenomenologia, que se inicia com Husserl, mais ou menos da mesma época, o contemporâneo de Frege, aliás, os dois se correspondem sobre temas de filosofia da matemática em particular e de lógica, e Husserl dá crédito nas investigações lógicas de ter sido obrigado a rever a sua concepção de como dar conta dos fundamentos de uma disciplina matemática, pela crítica bastante dura que foi feita por Frege do seu livro dele, Husserl, Os Fundamentos da Geometria. Essa crítica, se alguém quiser, eu conto essa história em algum momento, mas aqui para nós não é importante. O importante é que eles se entendiam de uma forma como mais tarde as duas tradições que têm origem, uma na obra de Frege e outra na obra de Husserl, tenham se divorciado a ponto de praticamente não falarem mais a mesma língua. Isso aconteceu durante boa parte do século XX, começa no fim dos anos 20 e início dos anos 30, e dura até muito recentemente. Hoje em dia há uma tendência à superação dessas barreiras. Nós temos muitos filósofos contemporâneos que não são classificáveis nessa dicotomia analítico-continental. Continental, a propósito de explicação da origem da expressão, porque a filosofia analítica, ainda que tenha tido um precursor em Frege, se institui propriamente como um movimento filosófico e uma tradição em que, de geração em geração, ideias, problemas, técnicas, projetos de pesquisa e assim por diante são passados adiante. E isso acontece na Inglaterra, isso acontece em Cambridge e mais tarde em Oxford também, de maneira que quando os filósofos que estavam trabalhando dentro dessa tradição, predominantemente na Inglaterra e um pouco nos Estados Unidos também, querem se referir a outra filosofia que continua a ser feita, eles falam da filosofia que está no continente, isso é, não está nas ilhas britânicas, e sim no continente europeu, daí a expressão continental. Bom, a filosofia, a fenomenologia, que é a principal tradição continental no século XX, mais ou menos chega ao último capítulo da sua história com a obra muito importante, sem dúvida, do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, cuja filosofia da percepção, em particular, está sendo retomada de uma maneira extremamente instigante por filósofos contemporâneos formados dentro da tradição analítica, como, para citar um nome que vale por todos aqui, Alva Noe, que retoma de Merleau-Ponty a ideia de que a nossa experiência perceptual não é puramente receptiva, como na imagem filosófica tradicional dos 5 sentidos. A vista é afetada pela luz, a escuta pelo som, o olfato pelos aromas, o palato pelos sabores e o tato pelo contato com o objeto,
pelo reconhecimento de texturas, lisa, áspera, quente, fria e assim por diante. Nessa imagem tradicional, na filosofia, os sentidos são puramente receptivos, puramente passivos. E foi contra isso que Merleau-Ponty escreveu a sua Fenomenologia da Percepção, tratando de mostrar que só criaturas que agem, que agindo interagem com o seu ambiente, são capazes de perceber. A percepção envolve ação. A percepção envolve buscar objetos, encontrar objetos, manipular objetos e assim por diante. E esse é um tema que vem da tradição fenomenológica, mas que não está mais sendo desenvolvido dentro dessa tradição, porque ela simplesmente acaba em Merleau-Ponty. Há filósofos que herdam os temas dessa tradição, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, etc., especialmente na filosofia francesa, a partir dos anos 60. Por exemplo, Jacques Derrida, um influente filósofo francês da segunda metade do século XX, entra em cena como um leitor de Husserl, com um livro, A Voz e o Fenômeno, que é sobre a fenomenologia de Husserl. Mas não é fenomenologia o que ele faz mais. É outra coisa que ele chamou, por razões que não vem ao caso, desconstrução. E o ponto é esse, então, a história que eu vou estar contando é a história de uma tradição que é contínua. Isso me permite fazer uma narrativa em que nós não vamos dar saltos, em que nós vamos ver os temas e problemas serem passados adiante. Isso significa, provavelmente, tradição. Tradir é entregar. Entrega-se uma coisa que é passada adiante, de geração em geração. E cada um dos personagens que nós vamos encontrando nessa história herda alguma coisa dos que o precederam, seja para tornar sua a ideia, o problema, ou a solução, seja para rejeitá-los, para impugná-los, mas de uma maneira ou de outra, tomando posição em relação ao que precede. Isso provavelmente constitui uma tradição que é contínua. A única tradição contínua no período contemporâneo, grosso modo ao longo do século XX, começando um pouquinho antes, nos últimos anos do século XIX, na última década, e chegando até nós, que nenhuma grande revolução filosófica ainda aconteceu no século XXI, pelo menos que eu tenha podido perceber, não está no nosso horizonte nada de drasticamente novo, embora muita coisa nova esteja acontecendo, mas está acontecendo não na forma dramática de uma espécie de ruptura de um paradigma de investigação para dar lugar a uma outra maneira radicalmente diferente de fazer filosofia. Isso não está acontecendo. E o terceiro ponto, então, que me motiva a centrar as minhas exposições na tradição analítica é a sua continuidade. A continuidade, já falei, é a sua atualidade. O fato de que, chegando até nós temos debates acontecendo hoje, em 2020, em que ideias novas que não têm precedente na tradição filosófica estão sendo propostas e submetidas à discussão. A ambição suprema, portanto, desse curso que eu ofereço a vocês é que eu consiga despertar o interesse de pelo menos alguns de vocês por temas e problemas da filosofia que está sendo feita, de tal forma que, para além de estudarem como vocês estudam e devem estudar nos nossos cursos, a filosofia que já foi feita, vocês possam ter alguns vislumbres da filosofia que ainda está por se fazer no momento em que nós examinarmos questões que estão em aberto no debate filosófico dos nossos dias. Então, tudo aqui é orientado para chegar nesse ponto. A filosofia hoje, o que está acontecendo? De tal sorte que cada um possa se perguntar, bom, que espécie de contribuição eu posso esperar dar para um debate como esse? Não tem não vai aí o convite a nenhuma forma de autoengrandecimento, de megalomania. Eu vou dar uma grande contribuição. Eu vou dar uma contribuição grande ou pequena, mas eu devo poder ter alguma coisa a dizer sobre um debate que não está fechado, sobre uma discussão que está em curso e que não é uma discussão sobre o que se passou lá atrás,
o que exatamente Spinoza quis dizer com o escolho da proposição 49 do livro 2 da Ética, que é um dos meus assuntos favoritos quando se fala de Spinoza, mas sim como eu devo reagir ao que nesse momento está propondo em Oxford Timothy Williamson, ou em Nova York Saul Kripke, ou na Alemanha Sven Bernanke, ou em Nova York mais uma vez Paul Boghossian, e assim por diante. De que modo eu reajo à ocorrência desses debates. Tá? A última limitação do meu projeto que eu quero enfatizar é que da filosofia analítica eu vou me ater apenas à tradição da filosofia, para falar como Kant, teórica. Eu vou falar de temas de lógica, de metafísica e de epistemologia. Eu não vou me ocupar da filosofia prática do século XX. E, mais uma vez, aqui, o recorte tem a ver com a minha capacidade de ensinar. Tá? O exemplo que eu dei, lembro de ter dado na primeira semana de aula, na primeira aula do semestre lá atrás, antes da pandemia e de todas das nossas vidas serem viradas pelo avesso, do jeito como foram, era que, provavelmente, o livro mais importante, em todo caso o mais influente da filosofia política do século XX, é a Teoria da Justiça de John Rawls, publicada no início da década de 70 do século passado. Bem, eu não vou falar sobre John Rawls, eu não vou falar sobre a filosofia moral e a filosofia política que foram feitas no século XX. Eu deixo de bom grado essa tarefa para colegas como o professor Felipe, que conhece muito bem Rawls e o debate em filosofia política subsequente, de novo chegando até os nossos dias, envolvendo autores vivos como Axel Honneth ou Judith Butler, e, mais uma vez, isso aí não é a minha praia. Tá? Então, com todas essas ressalvas, eu introduzo o projeto inteiro, o projeto filosófico-pedagógico que está envolvido aqui, de uma maneira muito sumária por enquanto, porque é uma espécie de nota promissória que eu apresento para vocês descontarem até o fim do semestre. A saber que a história que eu vou contar tem princípio, meio e fim. Exatamente nessa ordem. Perguntaram ao cineasta Jean-Luc Godard, famoso por suas experimentações radicais com a linguagem cinematográfica, se os filmes dele tinham princípio, meio e fim. Ele respondeu sim, mas não necessariamente nessa ordem. Bom, esse curso aqui tem princípio, meio e fim exatamente nessa ordem. E o fio condutor vai ser a ideia de que a mais importante conquista dessa tradição que eu vou apresentar para vocês foi o acerto de contas com a noção de representação ou ideia, a ideia de ideia. Basicamente com essa ideia que perpassa toda a filosofia moderna, racionalistas e empiristas participam dela, idealistas transcendentais como Kant, absolutos como Hegel, subjetivos como Fichte e assim por diante, idealistas de diferentes matizes, utilitaristas e outros mais, pragmatistas, têm uma tendência a conceber a nossa relação com os objetos da nossa experiência como sendo sistematicamente mediada por um termo médio entre quando Paulo olha para esta garrafa de água que ficou em cima da mesa. A ideia é que o conteúdo da minha experiência visual não é propriamente a garrafa que está fora da minha mente, e, portanto, dessa dimensão da minha vida mental que é a percepção visual. Eu vou largar ela aqui assim. Eu vou mexer um pouquinho. Eu estou usando uma câmera embutida de laptop. Em breve ela será substituída por uma boa câmera com um bom microfone também, que eu já mandei vir, deve chegar semana que vem.
Bom, a ideia é que, assim, quando eu vejo essa garrafa, todo o conteúdo da minha experiência é uma certa percepção visual que eu tenho e que eu poderia ter com o mesmo conteúdo, com a mesma fenomenologia, se não houvesse garrafa nenhuma aí. Em outras palavras, eu poderia alucinar uma garrafa e o conteúdo da alucinação seria idêntico ao conteúdo da experiência, da percepção verídica. E como é que se chama esse conteúdo? Esse termo médio é aquilo que os filósofos da tradição moderna chamaram variadamente os racionalistas, como Descartes, Leibniz, Spinoza, ideias. Os empiristas, como Hume, Locke, Berkeley, chamaram de impressões. E os idealistas, a partir de Kant, passando por Fichte, Schelling, Hegel, assim por diante, chamaram de representação. Ideia, impressão ou representação é o nome de uma certa entidade mental, algo que está dentro de mim, que eu tenho, quer a minha percepção seja verídica ou alucinatória. O diagrama, portanto, eu vou dar uma pausa para buscar uma lousa onde eu possa fazer esse diagrama de novo para vocês, é o seguinte. Aí, ó, esse bonequinho está vendo um cubo. No meu diagrama, eu desenhei 2 cubos. O que está mais embaixo representa o objeto físico e o outro, usando uma convenção das histórias em quadrinho, é a imagem, ideia ou impressão visual que está dentro da cabeça do nosso bonequinho. Há uma flecha ao lado da qual se encontra um ponto de interrogação, que significa essencialmente perguntar se aquilo que está dentro do conteúdo mental corresponde ao que está lá fora. O que está lá fora e que poderia não estar. Nós poderíamos ter uma percepção não verídica. Seria o seguinte caso. Eu devia ter deixado o apagador na mão, mas aí está. Essa é uma representação esquemática de uma experiência fantasiosa, de uma experiência inteiramente ilusória. Tá? Bom, o que com muita dificuldade terminou se opondo a isso, foi a ideia de que não há nenhum conteúdo comum à experiência verídica e à experiência alucinatória. Não há nenhum conteúdo comum, o que significa dizer, quando eu tenho a percepção verídica de um objeto, o meu contato cognitivo, a percepção visual, é um contato cognitivo direto com o próprio objeto e não mediado por uma representação mental. Isso é, o conteúdo da experiência da percepção verídica é o objeto percebido e o conteúdo da percepção não verídica não é nada. Ah, mas tem uma diferença entre ter ideia de um cubo ou ter a ideia de um elefante cor-de-rosa ou como Macbeth alucinando sob o peso das suas culpas na tragédia de Shakespeare, alucina um punhal sangrento na sua frente sem que haja punhal nenhum. Bom, a vida tem dessas coisas. Uma experiência se apresentar como tendo um certo conteúdo que de fato ela não tem. Nós vamos ver como lidar com isso bem mais adiante. Existem propostas que estão vivas no debate filosófico contemporâneo, em particular ideias que foram articuladas pelo filósofo norte-americano Saul Crick na avaliação de muitos, entre os quais eu me incluo, o mais importante filósofo vivo na atualidade, que num livro publicado em 2012 ou 2013, por aí, estou citando de memória, não quero ter que me levantar toda hora para buscar mais alguma coisa, um livro Referência e Existência propôs uma teoria da percepção que, de resto, tem antecipações em outros autores, numa tradição que começa lá em Oxford,
com Henry Pritchard, e na geração seguinte, que é dos anos, que inicia nos anos 40, 50, John Langshaw Austin, no fim dos anos 60, início dos 70, Jerome Hinton, e vendai os nossos dias em filósofos como Timothy Williamson, ou John McDowell e Saul Kripke, com mais um personagem aí que participou dessa história, porém dela não mais participa, tristemente, porque eu estou me referindo ao filósofo britânico Gareth Evans, que morreu prematuramente de câncer aos 34 anos, deixando uma obra genial e tragicamente inacabada. Falaremos sobre esses autores quando lá chegarmos, mas assim, simplesmente para dizer que nós vamos nos livrar da ideia de que a representação do mundo exterior tenha que ser mediada por aquelas figurinhas dentro da bolinha que esse diagrama aqui representa. Quer dizer, que espécie de quadro negro eu estou usando, né? Existem louças virtuais, uma espécie de tablet em que a gente escreve e as palavras vão aparecendo diretamente na tela. A Silvia Altman mandou vir uma dessas e eu estou esperando que ela me dê uma avaliação do desempenho dessa coisa, para eu ter uma ideia de se vale a pena fazer mais esse investimento, pagando para trabalhar como nós já estamos acostumados a fazer, apenas um pouco mais nesse semestre. Tá? Bom, isso à guisa de notícia geral. Eu vou mandar um calendário para vocês sobre as datas em que eu quero realizar as provas. Só então vou explicar. As provas serão síncronas, isso quer dizer, dia de prova, todo mundo tem que estar, de uma maneira ou de outra, online, para receber por e-mail, pela sala de aula virtual, as perguntas que constituem a prova. E tem exatamente um tempo, eu não vou dar o tempo exíguo das minhas aulas aqui, vou deixar que dure mais tempo, mas vocês, para responder perguntas sobre tópicos que eu expus em aulas de 60 minutos cada uma, vocês terão, digamos, 120 minutos. Então, e aí eu vou fazer 2 vezes ao dia, porque eu tenho que respeitar o fato de que quem se matriculou de noite e não à tarde, foi porque à tarde tinha outra coisa que fazer. Tá? Então, não posso obrigar ninguém a fazer a prova numa hora em que, se as coisas estivessem normais, não estaria tendo aula. Então eu vou aplicar uma prova às 1h30 da tarde e vou aplicar uma outra prova às 6h30 da tarde. Tá? Que é uma prova para a turma A e uma prova para a turma B. Como eu mencionei no e-mail que vocês receberam, eu aglutinei as 2 turmas numa só na plataforma Moodle, mas isso seria para o caso de eu usar a plataforma como base para o nosso trabalho. Quando a universidade liberou o uso da sala de aula virtual, eu consultei o coordenador da comissão de graduação, o professor Rafael Zillig, que me disse, não, Paulo, continua com turma 1 e turma 2 via sala de aula virtual e esquece a turma aglutinada, que reúne todo mundo numa só, que só existe no Moodle e para o Moodle. Então, vocês podem esquecer esse assunto de turma aglutinada, mas aí então, com mais razão ainda, eu vou fazer em 2 turnos as avaliações. Eu mando isso por escrito depois. Toda a nossa bibliografia que vai ser usada no semestre e muito mais do que aquilo que vai ser usado no semestre, muitas coisas, as coisas eu só vou poder fazer alguma menção, se encontra naquela grande pasta do Dropbox que permanece lá e na qual vocês encontram o material sobre o qual a gente vai estar trabalhando. Tá? E aí, feito isso, nós temos um prólogo à filosofia contemporânea, que na história que eu contei para vocês, lá no início, que eu recapitulo agora, a história da tradição que de elo em elo, de geração em geração, passa adiante problemas, tentativas de solução, métodos e técnicas de lidar com problemas filosóficos, um repertório de questões filosóficas, um léxico também, um vocabulário
próprio para expressar essas questões, essas perguntas e essas tentativas de resposta. Essa tradição começa propriamente em 1898, em Cambridge, por ocasião do proferimento por George Edward Moore da conferência A Natureza do Juízo, The Nature of Judgment, que, portanto, deve ser considerada a certidão de nascimento da tradição analítica em filosofia. Bom, por que Frege, então, entra nessa história? Bom, Frege trabalhou isolado no século XIX. Ele teve interlocutores do mais alto gabarito, ele discutiu as ideias dele com gente como David Hilbert, então o matemático mais influente do mundo, com Edmund Husserl, filósofo, fundador da fenomenologia. Já disse eu que os dois dialogaram continuadamente, e depois Bertrand Russell também. Mas, de um modo geral, Frege não fundou uma escola e não teve continuadores nem sucessores imediatos. De fato, é apenas entrada já a segunda década do século XX que, pela via do trabalho de Ludwig Wittgenstein, as ideias de Frege começam a ingressar no repertório da filosofia contemporânea. Então, Frege é um prólogo à nossa história. Ele, usando uma metáfora que eu já usei antes, ele é como o São João Batista, que anuncia a chegada do Messias, mas não vê o Messias chegar. O Moisés, que conduz os israelitas para fora do Egito, mas não chega até a Terra Santa. Frege é um caso de canonização retrospectiva. A partir de Russell, no início do século, vários filósofos, Russell é o primeiro que fica muito impressionado com isso, se dão conta de que problemas e ideias com as quais eles estão lidando se encontram já na filosofia de Frege. E então põe-se a ler Frege e a extrair ferramentas para trabalhar dos trabalhos de Frege. O lugar de Frege na história da filosofia contemporânea, portanto, é de um precursor, que mais tarde, de Russell em diante, mas sobretudo com Wittgenstein, é apropriado como esse cara começou a fazer muito antes de nós o que nós estamos tentando fazer. Tá? E o que ele tentou fazer? Bom, basicamente, Frege em primeiro lugar, o nome mais importante da história inteira da lógica desde Aristóteles, o responsável pela mais radical revolução que aconteceu na história da lógica. Kant, em 1781, ainda podia dizer, no prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura, que a lógica veio ao mundo pronta, inteira e de uma vez só, na obra de Aristóteles. E a prova disso é que 2000 anos tinham se passado e ninguém tinha sentido necessidade de modificar ou de acrescentar nada àquela lógica ali. A parte o fato de que isso não é inteiramente justo com os lógicos medievais, que, trabalhando dentro do esquema da silogística aristotélica, de qualquer modo, refinaram as análises aristotélicas, introduziram temas e problemas específicos para lidar com questões, enfim, detalhes na execução do projeto de reconstrução da validade de argumentos ou inferências, atendendo exclusivamente à sua forma lógica, que foi o grande achado de Aristóteles. Se abstrai do conteúdo, considera apenas a forma, e você sabe que qualquer inferência da forma todo A é B, todo B é C, logo, todo A é C é válida. O que quer que A, B e C signifiquem. Bastando que as duas ocorrências de A signifiquem a mesma coisa, as duas de B a mesma coisa e as duas de C a mesma coisa. Condição, obviamente, incontornável. O projeto era aquilo que ficou conhecido como o programa logicista para a aritmética. Frege tinha uma arraigada convicção de que a aritmética não continha nenhum conteúdo matemático extralógico, nenhum conteúdo para além daquilo que já está contido nas leis fundamentais da lógica. Em outras palavras, que usando apenas axiomas e regras de inferência
puramente lógicos, é possível deduzir todos os teoremas da aritmética, provando-se assim, para usar o jargão kantiano que Frege usa também, que as proposições da lógica são analíticas e não sintéticas. Analíticas e não sintéticas, o que quer dizer isso? Uma proposição é analítica quando ela pode ser quando, para demonstrá-la, eu preciso recorrer apenas a leis lógicas gerais e definições que dizem simplesmente quando você usa esse termo, você pode substituir ele por esse outro termo aqui, que significa a mesma coisa. Isso é uma definição. Tá? Você pode substituir homem por bípede sem plumas, como sugeriu desastradamente Platão, ou talvez por animal racional, como sugeriu um pouco menos desastradamente Aristóteles. É verdade que fazendo grande injustiça às capacidades cognitivas de animais não humanos. O cão de Crisipo, filósofo da tradição estoica, conseguia realizar a seguinte inferência. Ele vinha correndo atrás de uma lebre e o caminho se trifurcava. A partir de um certo ponto, tinha 3 direções diferentes. O cachorro entra farejando por uma delas, pela primeira, e não sente mais o cheiro da lebre, dá meia volta, entra na segunda farejando, não encontra, volta, e aí, sem farejar, entra direto na terceira. O que significa isso? Diz que, obviamente, o cão raciocinou. A lebre ou foi por aqui, ou foi por aqui, ou foi por aqui. Mas ela não foi por aqui, nem por aqui, logo, ela só pode ter ido por aqui. Hoje em dia, há estudos bem mais cientificamente rigorosos e fundados de como funcionam as capacidades cognitivas dos animais, de como funciona a inteligência dos animais não humanos. Seja como for, a analítica é uma proposição que se demonstra exclusivamente a partir de leis lógicas e definições. Sintética é uma proposição para cuja demonstração é preciso recorrer a proposições que dizem respeito a um domínio particular de conhecimento. Então, Frege não tem dificuldade de conceder a Kant que as proposições da geometria, por exemplo, são sintéticas a priori, porque as proposições matemáticas são sempre a priori, mas sintéticas, no sentido de que, para usar o jargão de Kant, o predicado não está contido no conceito do sujeito, né? De tal sorte que a negação de uma proposição analítica é uma contradição. O princípio supremo das proposições analíticas, escreve Kant na Crítica da Razão Pura, é o princípio de não contradição. Mas se uma proposição é sintética, por exemplo, o que é analítico? Todo corpo tem extensão. Eu não posso pensar que algo não tem extensão, isso não ocupa lugar no espaço, e ao mesmo tempo é um corpo. Isso é contraditório. Tá? Portanto, todo corpo tem extensão, é uma proposição analítica. Mas todo corpo tem peso, não é. Porque o peso que um corpo tem, se tem algum, depende do campo gravitacional em relação ao qual ele se encontra. Os astronautas têm que se acostumar a não ter peso, a flutuar dentro da espaçonave, quando não estiverem sob a atração gravitacional de nenhum corpo celeste, de nenhum planeta, nem da Terra, nem da Lua, nem Marte, se chegarem a Marte uma hora dessas. Tá? E nesse momento o peso é zero, você não tem peso. De qualquer modo, nós pesamos menos na Lua do que na Terra, porque a atração gravitacional da Lua é menor que a da Terra. Então, todo corpo tem peso, é sintético e não analítico. Se isso é verdadeiro em razão de como os fatos são na natureza. Estritamente falando, como eu disse, não é verdadeiro. Tá? Bom, isso dá um quadro que vai nos dar um bocado que pensar durante o semestre, e por isso eu vou usar mais uma vez essa minha precária lousa. Apagando o bonequinho que não vai voltar. Para escrever algo que vai reaparecer ao longo do nosso itinerário seguidamente, que são as seguintes dualidades. Todo juízo é ou analítico
o sintético, a priori o a posteriori, já mostro, ou finalmente necessário o contingente. O ponto de Kant os filósofos reconheceram duas dessas distinções. Tem uma luz que bate bem em cima aqui. Eu vou apagar, vamos ver se dá para ver melhor. Aí, ó. Os filósofos reconheceram a distinção necessária e contingente. Há proposições que dizem que algo é assim e elas são verdadeiras, sem somente ser isso, não pode não ser assim. Não pode não ser assim, portanto, necessariamente assim. Ou contingente, é um fato contingente que eu esteja falando com vocês através de um vídeo do YouTube. Não havia nenhuma necessidade de que eu estivesse fazendo isso. Em todo caso, não é essa hora, porque eu posso gravar vídeos de madrugada, se eu bem entender. Não importa a hora que eu gravo, não importa a hora que vocês assistem tão pouco. Importa apenas que toda semana vocês recebam 2 desses vídeos para pensar. Essa distinção é metafísica, é sobre o ser das coisas, se as coisas são como são por necessidade ou contingentemente. Essa outra é epistemológica, nós conhecemos independentemente da experiência, isso é a priori, ou conhecemos apenas com base na experiência, isso é a posteriori. Eu sei a priori que 2 mais 3 é igual a 5, isso não requer nenhuma experimentação, mas eu sei a posteriori que tem 5 laranjas no cesto, eu preciso contar. A distinção que eu pus mais em cima foi a última, historicamente a última a aparecer. É aquela que está nos ocupando aqui, mas foi a última a aparecer, porque quando Kant fez essa distinção pela primeira vez, nenhum filósofo tinha feito. O que eu quero assinalar é que essas 3 dicotomias parecem funcionar de tal maneira que tudo o que é necessário pode ser sabido a priori e é uma proposição analítica. Tudo que é contingente pode ser conhecido apenas a posteriori e é uma proposição sintética. Bom, Kant rejeita que haja essa separação assim, em 2 blocos e que não haja absolutamente cruzamento entre eles. Ele está justamente interessado no caso de juízos que são sintéticos, mas a priori. Ou a priori, mas sintéticos. E o tema central da crítica da razão pura, notoriamente, é o de saber como são possíveis juízos sintéticos a priori. Porque se há verdades matemáticas ou verdades metafísicas, elas não podem ser verdades analíticas, meras tautologias, mas elas não podem ser também verdades contingentes. Então, é preciso pensar que você tem proposições que são sintéticas, isso é, proposições tais que a sua verdade depende de um terceiro termo, que não é nem o sujeito nem o predicado da proposição, mas está fora da proposição, é algo no mundo que torna a proposição verdadeira. E mesmo assim ela pode ser conhecida a priori. Frege não disputa nada disso. Frege, aliás, só teve interessado numa coisa, nas proposições da aritmética. O projeto filosófico dele é um dos menos ambiciosos da história da filosofia, mas o que ele fez para executar esse projeto foi uma das coisas mais ambiciosas e assombrosas que algum filósofo jamais fez. Frege precisava mostrar, com base na simples intuição de que o domínio do que se pode pensar coincide com o domínio do que se pode contar. O domínio do pensável coincide com o domínio do enumerável. De tal sorte que as leis do enumerável devem ser as leis do pensável. Tudo que eu penso pode ser contado. Frege diz, tome-se um homem, um anjo, um ponto de uma linha e um movimento, que somados são 4. Somamos 4 coisas que não tem nada a ver. Um homem, um anjo, um ponto e um movimento. Nós falamos de 4 coisas. O objeto é qualquer coisa de que eu fale. Real ou imaginário. Corpóreo ou incorpóreo.
duradouro ou transitório e assim por diante. Qualquer coisa em que eu possa pensar, real ou irreal, concreto ou abstrato e assim por diante. Tá? Agora bem, fiz uma pausa para me achar aqui o que é que eu queria dizer em seguida, e é isso. É que Frege, guiado por essa intuição de que tudo que se pode contar, tudo que se pode pensar pode se contar, persegue a hipótese de que as leis do enumerável, que são as leis da aritmética, são as leis do pensável, que são as leis da lógica. Isso é uma intuição, isso não é argumento nenhum para estabelecer a tese dita logicista, de que a aritmética é parte da lógica, porque os teoremas da aritmética podem ser provados derivando de premissas puramente lógicas. Provar isso é exatamente derivar as leis da aritmética, e é isso que Frege tratou de fazer. Na grande obra da vida dele, que é o monumental livro em 2 volumes, As Leis Fundamentais da Aritmética, Frege tratou de mostrar que era possível deduzir os fundamentos da aritmética de um conjunto de 5 axiomas, 5 proposições, que não contém nada de específico acerca de número, sucessor e outras noções aritméticas. Essas noções podem ser definidas internamente no sistema partindo de leis lógicas puramente gerais. Se Frege tivesse sido bem sucedido nesse projeto, ele teria estabelecido que a aritmética é parte da lógica e, quanto ao mais ele não se pronunciou, ele permanece de acordo com Kant. Ele nunca duvidou, por exemplo, do caráter sintético a priori das proposições da geometria. Mas o mais importante é o seguinte: para poder fazer isso, o projeto de Frege exigia uma revisão pegando as coisas pela raiz, isso é, no sentido etimológico da palavra, radicalmente, da raiz, né? Reconsiderar o raciocínio lógico, matemático, perdão. Como é que se fazem provas em aritmética? Para estabelecer que as proposições da aritmética podem ser derivadas apenas de proposições puramente lógicas, de princípios como o princípio de não contradição e outros mais princípios da lógica, eu tenho que submeter a uma análise o modo como proposições matemáticas são provadas. E na análise do raciocínio matemático, que as deficiências da velha lógica, a lógica de Aristóteles, que Kant achava que tinha chegado ao mundo perfeita, pronta e acabada na obra de Aristóteles, e que não tinha mais nada que mexer. Bom, menos de 100 anos depois de Kant ter dito isso está em 1781, na primeira edição da Crítica da Razão Pura, menos de 100 anos depois de Kant fazer isso, Frege faz uma profunda revolução na história da lógica. Essencialmente, ele introduz a teoria da quantificação, como nós a temos hoje, o cálculo de predicados, como nós temos hoje, introduz os quantificadores, e isso permite, pela primeira vez, regimentar a validade de inferências de qualquer ordem de complexidade, inferências que envolvam proposições de qualquer ordem de complexidade, de uma maneira que era impossível fazer com a silogística aristotélica. Em que consistiu a reconsideração que Frege fez dos fundamentos da lógica? É um tema que eu vou retomar no próximo vídeo. Eu vejo que esse aqui se aproxima do limite de 60 minutos que nos foi imposto, por dizer assim, fortemente recomendado para o funcionamento das aulas em ensino remoto emergencial. O resto do tempo tem que estar disponível para que vocês me façam perguntas e eu responda. E isso poderá acontecer por escrito e, ocasionalmente, poderemos organizar sessões de discussão em que todo mundo fica online e a gente usa um recurso tipo Google Meet, Zoom, até Skype, uma coisa dessas, para poder todo mundo conversar ao mesmo tempo. Ok? Por hoje, então, o beabá da lógica, leituras que podem ser de alguma serventia. Meu próprio artigo, A História da Filosofia Analítica, que contém uma espécie de resumo, de abstract,
de tudo não, mas de boa parte do que nós vamos ver no semestre. Aqui está o resultado principal. E o artigo de Frege, função e conceito. Se vocês forem ler alguma coisa de Frege esse semestre, deem função e conceito, que é o artigo em que ele apresenta os elementos da nova lógica que ele criou. Em que consiste essa nova lógica, e o que é possível fazer com ela, e o que Russell fez com ela, é o assunto da nossa próxima aula. Eu espero que essa não os tenha aborrecido, e, como eu disse, eu me empenharei, doravante, de aprimorar, do ponto de vista da tecnologia de produção e editoração de audiovisuais, esse esboço, por enquanto, ainda muito estoico, esse esboço, por enquanto, ainda muito tosco, quis dizer, e disse estoico. Ato falho significativo. Sim, porque há um certo estoicismo em se resignar a dar aulas assim, não falando para as paredes, mas falando para uma tela de computador, enxergando a minha própria cara na minha frente. Creio-me, é muito chato, é mais chato, certamente, do que o que eu já acho que também não deve ser a coisa mais excitante desse mundo, assistir às aulas em vídeos. Bom, aqui vai a primeira, e no início da semana que vem vocês vão ter a próxima à disposição de vocês. Até lá, bom fim de semana, cuidem-se, se saírem de casa usem máscara, mas saiam de casa o mínimo possível. Cuidem-se e cuidem dos que lhes são próximos, porque não está próximo o fim do túnel que nós estamos atravessando. Tá? Ou, lembrando a célebre frase de Stephen Dedalus no Ulisses de James Joyce, a história é um pesadelo do qual estou querendo acordar, ainda não chegou a hora em que nós vamos despertar do pesadelo que nós estamos coletivamente atravessando. Então a gente vai se virando do jeito que pode, e da minha parte esse foi o primeiro esboço de uma aula online que já estará então a partir de hoje à disposição de vocês. Se eu já soubesse dominar técnicas de editoração, eu corrigiria o fato, por exemplo, de que eu não usei o microfone esse que está pendurado aqui no meu pescoço, enquanto desenhava o quadrinho do analítico sintético, etc., etc. E que, portanto, o som ali pode ter ficado prejudicado. Eu vou dar uma conferida. Se isso tiver acontecido, eu vou ter que ou aprender de uma vez por todas como cortar e colar com os editores pesadíssimos que eu consegui encontrar, todos muito chatos de lidar. Tinha um antigo, Microsoft Movie Maker, que era ótimo, mas não tem mais. Ou então eu gravo tudo de novo, que também não tira pedaço. É só mais uma hora na frente dessa tela. Até lá, cuidem-se e até o próximo vídeo.